Segundo livro de Reis, capítulo 5. Eu vou ser o mais breve possível, comunicando e falando nessa noite sobre o maior milagre que a Bíblia narra. O maior milagre exposto nas Escrituras é o milagre da conversão. Nós, naturalmente, ficamos muito impressionados quando lemos que um cego viu, um paralítico andou. Quando nós ouvimos o testemunho das Escrituras nos falando que Deus abriu um caminho no meio do mar para que seu povo atravessasse, saindo de mais de 400 anos de opressão no Egito, em direção à terra prometida, a terra de Canaã. Quando a gente lê esse texto, a gente fica tremendamente impressionado. Nós ficamos tremendamente impressionados quando a palavra de Deus testemunha sobre o fato de que Jesus andou sobre as águas. A gente fica, ao ler o texto, profundamente absorvido pelo fato de que essa operação sobrenatural se deu no meio do povo de Israel. Mas quando nós lemos sobre as diversas conversões da Bíblia, nós geralmente não temos o nosso coração arrebatado, não ficamos tão eufóricos quanto se houvesse algum acontecimento outro, tão sobrenatural, acontecendo entre nós. A gente não se comove com as conversões, mas a verdade é que a Bíblia diz que conversão é algo tão divino, que as Escrituras no Novo Testamento, e especialmente Jesus, chamou esse ato, essa experiência sagrada com o Deus Todo-Poderoso, de um novo nascimento. É como se a sua vida fosse completamente restaurada e refeita, e você tivesse a santa oportunidade de escrever novos capítulos a partir de então, como um servo de Deus, como um discípulo de Jesus. A Bíblia está cheia dessas narrativas de conversão. E eu quero ler com você nessa noite uma do Velho Testamento, para que você possa expandir os seus horizontes e entender que ao longo da história, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, Deus tem se feito presente, salvando pessoas e alcançando os seus corações. Os exemplos que a Bíblia dá são de pessoas simples a acadêmicos como o apóstolo Paulo, que na altura em que era um simples acadêmico e juiz, magistrado em Israel, chamava-se Saulo, mas teve um fabuloso encontro narrado em Atos capítulo 9, de conversão, tão forte, que o nome dele foi mudado nessa altura. Portanto, Saulo foi aquele que viveu toda a sua vida no âmbito da religião, no âmbito das leis da sua nação, dedicou-se aos estudos da lei mosaica, fez parte de um seleto grupo de juízes numa corte especial que havia em Jerusalém, chamado Sinédrio.
Só homens casados acima dos 30 anos é que poderiam figurar entre esses magistrados, e eles ali julgavam os assuntos pertinentes à nação de Israel, especialmente quanto à lei mosaica. Mas aqui em 2 Reis capítulo 5, nós vemos a história de um sírio, um militar, comandante do exército sírio, que foi poderosamente alcançado. Não despreze o poder de Deus para alcançar vidas para ele. Portanto, não importa se nós estamos aqui falando para acadêmicos, para gente com formação universitária ou que tem uma vida na academia. Não importa se seja alguém muito simples que nessa noite está entre nós, ou que seja um estudante em formação em algum curso, não me importa. Um militar, como é o caso da história que nós vamos ler. O fato é que Deus toca nos mais diferentes corações e os leva verdadeiramente a se converterem ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A ideia não é que você nessa noite me ouça simplesmente por educação. A ideia é que você se desarme e que nessa noite possa ouvir o que as Escrituras dizem, o que o texto diz. E o texto conta assim a história da conversão desse comandante do exército do rei da Síria, chamado Naamã. Diz a Bíblia: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu Senhor e de muito conceito. Era um homem importante, importantíssimo. E ele, certamente, em alguns momentos, se comportou como esse homem de alto conceito e que a ele foi sugerida uma ideia bastante sugestiva que desagou na sua conversão. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina, que ficou ao serviço da mulher de Naamã, uma menina, uma escrava, que foi retirada da nação de Israel e servia na casa de Naamã. E a menina então comenta: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, e ele o restauraria da sua lepra. Deus usa uma menina para dizer ao poderoso e conceituado Naamã, comandante general do exército sírio, que em Israel havia um profeta, e que esse profeta poderia, pelo menos, aliviar a dor que a lepra lhe impunha, a dor social, a dor física. E então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Falou a criança, a menina. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra?
Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Essa foi a interpretação que o rei de Israel deu à carta que recebera do rei da Síria. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros, e parou à porta da casa de Eliseu, e então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Ele tinha um rito na sua mente de como um homem conceituado como ele deveria ter sido tratado pelo profeta, e o profeta nem o recebeu. Mandou dizer para ele lavar-se 7 vezes no Rio Jordão. Ficou muito ofendido Naamã, como geralmente podem ficar algumas pessoas com a ideia da conversão, com a simplicidade do Evangelho, com o movimento de Deus na direção de suas vidas. Naamã não sabia, mas Deus estava coordenando cada passo dele na direção de trazê-lo para mais perto de si. Voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceites um presente do teu servo. Porém, ele disse: tão certo como vive o Senhor em cuja presença estou, não o aceitarei. Instou com ele para que o aceitasse, mas ele recusou. Disse Naamã: se não queres, peço-te que ao teu servo seja dada levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisto perdoe o Senhor a teu servo, quando o meu senhor entra na casa de Rimom para ali adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de curvar na casa de Rimom, quando assim me prostrar na casa de Rimom, nisto perdoe o Senhor a teu servo. Eliseu lhe disse: vai em paz. Esse texto é bastante conhecido do mundo cristão de uma forma geral. Conta-nos a história da conversão de um homem importante e conceituado. Mas um homem que imagina que as coisas de Deus também obedecem aos ritos dos mais importantes, aos ritos daqueles que gozam de uma certa, digamos, relevância no mundo social. E ele era um militar de alta patente, general do exército sírio. Chega em Israel e o profeta Eliseu o trata de uma forma respeitosa, de uma forma educada, mas lhe dá uma ordem peremptória, uma ordem que não deixa dúvidas. Vai até o Rio Jordão e ali banha-te 7 vezes no Rio Jordão, e a tua carne ficará restaurada. E ele fica muito ofendido. Ele fica muito ofendido com esse movimento do profeta,
Mas Deus estava por trás desse movimento simples, dessa ordem simples, desse ato simples, que certamente iria arrebatar o coração daquele general, daquela figura tão importante, que Deus começa a quebrar o seu orgulho, desde o momento em que uma criança diz para ele acerca desse profeta em Israel. Deus usa uma criança na sua casa, que estava lá servindo como escrava à sua esposa, e disse: se o meu Senhor pudesse ir a Israel e encontrar-se esse profeta, certamente ele o curaria de sua lepra. Como às vezes Deus está por trás de movimentos tão simples nas nossas vidas, usando pessoas talvez que nós desprezaríamos. Quem é uma criança? Uma criança é alguém que a gente normalmente quer calar. Uma criança normalmente não tem lugar de fala na nossa vida. Uma criança geralmente entra e sai, e a única coisa que tem e lhe dá importância são as suas brincadeiras. Mas essa menina, de alguma forma, inspirada pelo Senhor, falou ao seu Senhor lá na sua casa, de que em Israel havia profeta. E tudo culmina não para o milagre da purificação dos problemas que aquele homem tem, dos problemas de saúde que ele tem. O texto nas entrelinhas nos diz que ele era um leproso. A Bíblia define como leproso todos aqueles que tinham doenças de pele. Então não havia essa capacidade de fazer diagnósticos como existe hoje. Qualquer problema de pele era tratado como lepra. E como lepra, esses homens normalmente eram separados da sociedade e não tinham qualquer convívio social. Em Israel, muito menos, porque a lei de Moisés considerava esses homens impuros. Mas ele vem a Israel, o rei o recebe por conta da sua condição conceituada. Ele era um militar de alta patente do exército sírio. E o rei de Israel queria manter todas as políticas com esse inimigo muito bem ajustada, porque caso contrário, poderia haver um levante, uma guerra, uma invasão, algo dessa natureza. O fato é que ele chega até Eliseu. Eliseu manda que ele se banhe 7 vezes no Rio Jordão, e quando ele sai da casa de Eliseu, ele sai muito ofendido, imaginando um rito próprio para lidar com pessoas da sua estatura social. Afinal, ele vai falar comigo de uma outra maneira. Eu imaginava que ele fosse invocar o nome do Deus deles, impor as mãos sobre a minha doença, e eu sairia dali completamente purificado. Mas qual não foi a sua surpresa? Eliseu, ele quebrou esses protocolos de tratamento com essa figura tão emblemática e importante para o exército sírio, nos mostrando que talvez a primeira coisa que deve acontecer em nossas vidas, até que nós tenhamos de fato que provar desse ato sobrenatural divino na nossa vida, é que o nosso orgulho seja quebrado. Nosso orgulho seja quebrado. Deus começa a quebrar o orgulho de Naamã na sua casa usando uma menina. E agora Deus aniquila o orgulho de Naamã, dizendo para ele mergulhar no Rio Jordão, que não se parece minimamente com nenhum dos grandes rios que nós temos aqui no Brasil. Na verdade, o Rio Jordão é um filete d'água, é um ribeiro. Nós, aqui no Brasil, teríamos vergonha de chamar o Jordão de rio, por ele ser tão inexpressivo. Um córrego talvez, mas não um rio.
Agora, vai lá, banhe-se 7 vezes no Rio Jordão, e você será purificado. Quando ele vê que a sua lepra foi removida, quando ele vê que aquela doença de pele que tinha desapareceu, e não desapareceu no rito, desapareceu quando ele aceitou que o seu orgulho pudesse ser de fato quebrado. Ele fica tão tocado, mas tão tocado, que decide ali mesmo viver uma vida inteiramente para Deus e somente para a adoração a Deus. Ele, inclusive, pede licença a Eliseu, que quando o rei estivesse adorando ao Deus Rimom, e ele tivesse que acompanhar o rei, talvez fazendo parte da sua segurança pessoal, como um general tão importante que era, ele pediu a Eliseu, por favor, que o Senhor não leve a mal a minha obediência de acompanhar o rei até os seus momentos de adoração, porque eu desde já, agora e para sempre, só servirei ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, revelado ao povo de Israel. Ele disse, eu quero apenas servir a Deus todos os dias da minha vida. Parece-me que a Bíblia tem um jeito muito próprio de tratar militares. Há histórias lindas envolvendo essas figuras do mundo militar, generais, soldados, centuriões, que são mais ou menos como nossos sargentos aqui no Brasil, só para vocês terem uma ideia comparativamente das patentes que a Bíblia diz. Eu fisguei esse exemplo lá no segundo livro de Reis, para mostrar aos irmãos que não importa se você é grande ou pequeno, não importa a sua importância pessoal, você ainda é amado por Deus. Deus ainda tem um plano realmente de operar na sua vida. Ele operou assim na minha vida, e não tenha como casual, como simples acaso, estar aqui nesta noite. Não é uma coincidência. Nós costumamos a chamar esses encontros, especialmente nesses eventos, como uma Jesuscidência, como sendo uma oportunidade aberta pelo Senhor para que você pudesse estar aqui ouvindo falar sobre a conversão desse homem lá no Velho Testamento. E eu peguei 2 exemplos, agora eu quero fechar minha fala falando de uma conversão no Novo Testamento. De modo natural, talvez fosse tão difícil para Naamã converter o seu coração, e às vezes esses momentos difíceis, uma enfermidade, um problema de família, um casamento sob tensão, traz a pessoa a ter de fato uma lembrança com respeito à manifestação divina. E lembra-se de Deus, de buscar a Deus, de falar com Deus. Parece-me que toda aquela fé, às vezes sufocada por anos, de repente ganha um novo viço, ganha um novo fôlego. E a pessoa chega-se a Deus atraída por essas cordas de amor que nós normalmente chamamos de acaso, mas não é um acaso, é uma operação ou uma conspiração celestial. Que você estivesse aqui nessa noite para ouvir essa mensagem, para tentar encontrar-se dentro dessas histórias do Novo Testamento. Eu gostaria de, na minha segunda parte da minha fala nessa noite, ler com vocês, voltar lá no Novo Testamento. A gente viu esse exemplo aqui no Velho, agora eu quero levar vocês lá ao Novo Testamento, no livro dos Atos. Mesmo livro que nós usamos para começar o culto nessa noite, eu quero voltar a ele. Atos capítulo 10.
uma outra figura militar, não tão importante, não tão conceituada, não se tratava de um general, comandante, mas de um centurião. Centurião era o comandante de um destacamento de 100 soldados romanos. Eles eram chamados de centuriões, mal e porcamente comparado a um sargento dos nossos dias. Diz que ele morava em Cesareia Marítima, onde o Império Romano mantinha ali a sua sede administrativa daquele local onde governava na Judéia, naquela região ali da Palestina. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso. Observe as qualidades desse homem. Ele não era um homem qualquer, não é só um bom militar, mas ele tinha muitos, digamos, atributos do ponto de vista natural. Piedoso, temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo. Sabe como é? Ajudava as pessoas na campanha do quilo, ajudava dando cesta básica, ajudava, muitas das vezes, ajudando financeiramente. A Bíblia diz que ele fazia muitas esmolas ao povo. E de contínuo orava a Deus. Olha só, parece-me que não falta nada, né? O sujeito é piedoso, é religioso, o sujeito tenta de alguma forma servir a Deus, dando esmolas ao povo, exercitando a caridade, e ora, buscava a Deus. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. O anjo comunicou: Deus se comoveu com o exercício da sua caridade, da sua fé, e agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão, curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estavam a seu serviço, e havendo-lhes contado tudo, enviou-os a Jope, a chamar Pedro, para que Pedro lhe anunciasse o Evangelho. É que todas as ofertas, todo o exercício da caridade, todo o exercício de piedade era insuficiente para Cornélio. Ele precisava ouvir o Evangelho. Manda chamar Pedro, que estava hospedado na casa de um certo Simão, o curtidor, à beira-mar. E Pedro vai com eles. Aqui no verso 23, você vê Pedro atendendo ao convite de Cornélio. Cornélio chama um imediato seu, uma ordenança seu, manda a Jope para pegar Pedro. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os, verso 23. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram em sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Ele era tão,
mas tão piedoso, que ele disse: poxa, tem alguma coisa nesse Pedro que eu não quero ficar com isso sozinho para mim. Chamou seus parentes, seus amigos, encheu a casa de gente, e para lá Pedro concorreu. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhe aos pés, o adorou. Veja que ele era piedoso, fazia ofertas, mas não tinha o menor entendimento das coisas espirituais, e dobrou o seu joelho diante de Cornélio e ofereceu-lhe adoração, ou melhor, diante de Pedro, e ofereceu adoração. Mas Pedro, verso 26, o levantou dizendo: ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, entrou, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu dizendo: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ao mesmo, ou mesmo aproximar-se a alguém de outra raça, mas Deus me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que por volta desta hora, a hora nona, às 3 horas da tarde, estava eu observando em minha casa a hora nona da oração. Ele havia ouvido em Israel que o povo de Israel separava essa hora para orar, e para o templo lá em Jerusalém concorria para a oração. Mas ele mantinha isso, uma fé muito pessoal, vivendo na solidão da sua casa. E eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope, a chamar Simão, por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, o curtidor, à beira-mar. Portanto, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, prontos para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro dizendo: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judeia, tendo começado desde a Galileia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto. Pedro anuncia o evangelho inteiro. Jesus nasceu, tomou a forma humana, encarnou, pregou o evangelho, morreu na cruz do Calvário, ressuscitou ao 3º dia. Todas as pessoas precisam ouvir esta boa notícia. Não importa quão piedoso seja, quão religioso seja, quão caridoso seja, quão despertado seja para os diversos ritos da religião, como guardar a hora da oração na hora nona. Todas as pessoas precisam ouvir essa notícia pelo menos uma vez. E a Bíblia nos diz que ele ouviu essa notícia e aconteceu um glorioso movimento. Vamos ver como a história termina. Precisamos ir até
o versículo 43, verso 41. Não a todo o povo, mas às testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressurgiu dentre os mortos, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Essa foi, em suma, a mensagem do apóstolo Pedro àquele centurião romano, que era um homem bom, era um homem cheio de virtudes, mas até mesmo os homens muito bons, cheios de virtudes, cheios de coisas importantes na sua vida, às quais se orgulhar, mesmo estes homens precisam de um encontro com Jesus, precisam ter um encontro com o Cristo vivo, com o Salvador de nossas almas, com o Senhor de nossas vidas. Portanto, se você está aqui essa noite, ainda não passou por aquilo que a gente chama de uma legítima conversão, que o Senhor Deus eleja essa noite como a noite mais importante da sua vida, lhe trazendo arrependimento ao coração, lhe trazendo um sentimento verdadeiro de compaixão pelas coisas de Deus, de amor pela figura do único e verdadeiro Deus revelado na pessoa de seu Filho Jesus, e que passe por aquilo que a gente chama de novo nascimento, esse glorioso momento de encontro com o Senhor, onde confessamos os nossos pecados, nos arrependemos da vida passada e entregamos todo o nosso futuro nas mãos de Deus. Eu admiro se você tem na sua vida o cultivo de algum exercício religioso, um exercício que a Bíblia chama de um exercício na vida de piedade. Eu admiro se você ajuda o próximo e tem um sentimento caridoso no coração de dar resposta aos necessitados, de fazer esmolas para diferentes grupos de pessoas desfavoráveis da sociedade. Mas isso não é tudo. Você ainda precisa ouvir a gloriosa história de que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer em seu lugar, em meu lugar, em nosso lugar, na cruz do Calvário, que Jesus foi morto, foi sepultado, mas não permaneceu na morte, triunfou sobre a morte e ressuscitou ao terceiro dia depois de ter sido morto e sepultado. E que nessa condição chama a todos os homens, de todos os povos, línguas, raças e nações. Deus chama a todos os homens, pobres ou ricos, importantes ou seres humanos normais que todo mundo conhece por um CPF, não importa. Para Deus é tudo ser humano que precisa de um encontro com Ele. E eu o chamo, eu o convido a vir a Cristo, eu o convido a vir a Jesus, eu o convido a fazer uma confissão pública do seu pecado, abandonar o seu pecado, abraçar a fé em Jesus e viver com intensidade na direção de crescer como um seu discípulo numa comunidade cristã. Que Deus o abençoe e que nessa noite possa tocar seu coração. Nós ainda não terminamos o culto ainda vai prosseguir com o batismo da Eduarda e da Leda, e eu peço que vocês, nesse momento, curve a sua cabeça, vamos orar comigo, e eu vou pedir a elas que se dirijam aqui, a esse vestiário aqui à minha esquerda, que é o vestiário feminino, a irmã Lourdes. A minha querida Lourdes vai lhe ajudar. Rosângela também, Marcela. Pai Celestial, nós estamos nessa noite diante dessas duas
importantes histórias de vidas que se converteram. Um por causa de uma doença, que teve o orgulho quebrado, pelo Senhor ter usado uma menina e uma ordenança tão simples que o profeta Eliseu lhe deu. O outro, um homem piedoso, que fazia orações, que fazia esmolas, e que tocou teu coração por conta do exercício da fé, de uma fé infantil, de uma fé, meu Deus, onde ele não julgava que precisava ouvir a sagrada história do Evangelho. Ó Deus, aqui nós temos diferentes pessoas, diferentes amigos, diferentes irmãos, e a minha oração nessa noite é para que o Senhor possa falar-lhes ao coração, muito mais, ó Deus, do que ser apenas, ó Deus e Pai, um pastor de ovelhas. Eu sou um proclamador do Evangelho. Que eles possam ouvir, ó Deus e Pai, esse chamado, ó Senhor, ao arrependimento. Ter suas vidas transformadas a partir dessa noite, dessa simples noite, na Igreja Cristã Nova Vida em Vila São Luís, nesse batismo nas águas, e que suas vidas sejam fortemente visitadas por Ti nessa noite tão especial, em nome de Jesus. Amém e amém.